Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala com vocês hoje é a Ana Carolina Jarrugi, sou presidente executiva do CETCESP. É um prazer ter todos vocês aqui nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigada a todos vocês que estão nos seguindo aqui e nos ouvindo hoje nessa live. Uma live muito especial, feita especialmente para as mulheres, nesse mês internacional das mulheres, né? Tem o dia 8, mas a gente acaba comemorando o mês todo. Que não agradecer os nossos seguidores aqui do YouTube, da TV CETCESP, pela audiência que vocês sempre nos dão. E desde já eu queria pedir para vocês acessarem o nosso site, o vezivoz.org, e se cadastrar para poder acompanhar esse nosso movimento incrível e também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem diversas discussões e troca de informações. E lá você pode acompanhar as principais novidades desse movimento do setor de transporte. Gostaria de pedir para vocês compartilharem a live com outros profissionais, executivos e empresários do transporte de carga e convidem eles para participar aqui conosco. Bom, dando início agora, ultimamente a gente tem ouvido falar em alguns termos muito comuns, né? Diversidade, empoderamento, reconhecimento, feminismo, igualdade de gênero. Todos esses termos ganharam cada dia um pouquinho mais força e representatividade no meio feminino. E embora as mulheres tenham alcançado, de fato, algum espaço para se expressarem, né, devido às oportunidades que a própria internet, as redes sociais nos deram, ainda há muito que conquistar. Todo mundo tem esse sentimento que a gente tem um caminho longo aí pela frente. E é por isso que a gente está aqui hoje, novamente abrindo espaço para dar vez e voz para todas as mulheres. Então, presentes em todos os setores da economia, em todas as áreas de atuação, inclusive no TRC, que é o setor onde a gente atua, apesar da lenta e crescente participação feminina, a igualdade de gênero ainda é um desafio, que a gente precisa dar muita atenção. As mulheres começaram efetivamente a participar no setor de transporte a partir da metade dos anos 90, em funções principalmente administrativas. Na função administrativa, elas ocupam quase que a maioria das funções e dos cargos. Mas a gente ainda tem um longo caminho na área operacional, desde as funções de motoristas, conferentes e outros tipos de funções. E também quando a gente fala de alta liderança. A gente encontra muitas mulheres ali no que a gente chama de média liderança, coordenadoras, gerentes, supervisoras, mas quando a gente fala de alta liderança, cargos de diretoras, presidentes, vice-presidentes, CEOs e mesmo em conselhos de administração, essa realidade ainda é muito masculina. E é nesse mundo que a gente quer adentrar e demonstrar que a gente tem total capacidade e competência para estar ocupando esses espaços junto com os homens, né? O Vez e Voz, Mulheres no TRC, é uma iniciativa do CETCESP para valorizar as mulheres que trabalham no setor de transporte rodoviário de cargas e fomentar o seu crescimento profissional dentro do próprio setor. E também, logicamente, para a gente conseguir atrair todas aquelas mulheres que se sintam capazes e tenham vontade de trabalhar nesse segmento tão apaixonante, né? Quem trabalha sabe como é gostoso trabalhar no transporte, é difícil depois sair deles. Mas não é só isso também. A gente criou uma rede de apoio e incentivo para discutir outros assuntos que permeiam o universo feminino, como autoconhecimento, relacionamento, maternidade, saúde, beleza e todos os outros desafios que são inerentes a mulheres dos 18 até os 80. É um universo bastante diversificado, e a gente pega tanto jovens como as mulheres mais maduras, né, e todas elas estão convidadas a participar conosco. Nós somos uma mistura dos nossos sonhos, né, experiências e também das nossas frustrações. Todas nós temos, né, as nossas frustrações nos ensinam muito, as experiências nos testam e os sonhos nos movem, pessoalmente e profissionalmente também. Então, nesse encontro especial de hoje, a gente vai bater um papo com 4 mulheres incríveis e que ocupam importantes cadeiras no TRC. A gente tem aqui algumas que são mais maduras, mais experientes, outras são mais jovens, então a gente tem até uma diversidade para poder contar para a gente, cada uma, a sua experiência e as suas expectativas também. Vamos conhecer um pouquinho desse universo das mulheres vitoriosas e todos os seus segredos, aqueles que podem ser contados aqui, obviamente. E muito mais do que isso, a gente vai ver o quanto nós somos iguais e podemos o tempo todo inspirar outras mulheres a serem o que quiserem ser. É muito importante hoje o que a gente fala, o apoio entre as mulheres, né? Isso que nos move e nos faz tornar fortes juntas, né? Sempre juntas. Então, aqui vou chamar um pouquinho agora nossas convidadas.
apresentar e cada uma delas para vocês conhecerem aqui. Então, primeiro eu vou chamar a Camila Rangel, ela é gerente executiva do SETCEPAR. A Camila tem uma sólida carreira no segmento das entidades de sindicais, assim como eu estou inserida agora, a Camila também está inserida nessas entidades, a gente troca bastante figurinha a respeito disso, aliás, né, Camila? Ela atua na área de novos projetos, comunicação e marketing, planejamento estratégico, gestão de indicadores de desempenho e liderança de equipes. E a Camila também acabou de ser promovida num desafio, tenho certeza que ela, assim como eu, quando assumi o meu, dá aquele friozinho na barriga, mas é o que faz mover a gente todo dia, né, Camila? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana, bom dia a todos, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço, estou muito feliz por participar, agradeço também ao SETCESP pelo convite, por ser uma entidade de referência, que nós do SETCEPAR se espelhamos muito em vocês, em projetos, a gente sempre está conversando sobre novos projetos e trocando ideias, e também agradecer pelo assunto que nós estamos falando hoje de mulheres empoderadas dentro do transporte, que a gente sabe que é ainda um setor muito masculino, mas que nós mulheres temos capacidade de liderar e não se diferenciar, mas sim somar para trazer novas inovações para o segmento. Exatamente, nossa ideia aqui, nosso objetivo jamais é trocar e ocupar o lugar de ninguém, mas somar, mostrar que a gente também tem condições de estar no espaço junto com eles, que eu acho que a sociedade, né, e as nossas entidades, assim, vão ganhar como um todo. Muito bom, Camila, obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora nós vamos chamar outra convidada, uma amiga minha de muitos anos, a Débora Cardoso Correia. Hoje ela é gerente executiva, gerente nacional, desculpe, da Pisato Log. A Débora acumula uma experiência, mais de 20 anos no segmento de transporte rodoviário de cargas, trabalhou na Transiguaçu com destaque para diretoria jurídica e gestão operacional. Ela atua também na assessoria jurídica de empresas do TRC e há 15 anos também coopera com a sua entidade de classe, que é o SETCEPAR, e onde atualmente é coordenadora da comissão de RH e também diretora. Bem-vinda, Débora. O seu áudio está fechado. Isso. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui novamente com você, te acompanhar. É uma satisfação muito grande, uma emoção muito grande participar desse time de feras, né, que estamos aqui hoje, e desse time de feras que acompanha o TRC. Não tenho como deixar de agradecer a você pessoalmente, ao SETCESP, a participação do SETCEPAR em peso, e, lógico, a Pisato Log, que hoje é minha casa, né? Então, muito bom dia a todos e uma excelente live para todos nós. Bom dia, obrigado, Débora, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E também aqui uma grata surpresa, uma convidada aqui que eu fiquei super feliz que aceitou o nosso convite. Eu admiro bastante, a sigo nas redes sociais já faz um tempo e sempre tive vontade de estar junto com ela. E hoje a gente está realizando um pouquinho desse sonho aqui no SETCESP. Eu estou falando aqui da Nadir Moreno, para quem não conhece, ela é presidente da UPS Brasil, é a primeira executiva a ocupar a presidência da empresa no Brasil. Olha que desafio, hein, Nadir? Ela está completando 29 anos de carreira na UPS, onde teve a oportunidade de atuar em diversas áreas. Atuante no setor, a Nadir é a presidente da ABRAEC, Associação Brasileira das Empresas Internacionais de Transporte Expresso de Cargas, pelo 5º ano consecutivo, e faz parte da diretoria do Procomex no Brasil. É presidente também do LID Mulheres, que é o grupo de mulheres líderes empresariais, cuja missão é a de promover e ampliar a inserção da mulher nas lideranças privadas e públicas da sociedade brasileira. Nadir, é um grande prazer te receber aqui, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite, tenho certeza que vai ser excelente a gente estar ouvindo um pouquinho da sua experiência. Bom dia, Ana, bom dia a todos, queria agradecer imensamente pelo convite, é uma grata surpresa, na verdade, quando eu vi e pensei, bom, é algo diferente, eu quero conhecê-los melhor. Então, para nós, da UPS, eu pessoalmente agradeço pelo convite, estou gostando muito de estar aqui com vocês hoje, participando com mulheres extremamente guerreiras, com carreiras aí extremamente promissoras, né? E obviamente, de se seguir, exemplares.
Então, agradeço também a todos que estão conosco nessa manhã. Eu sei que é super cedo para ouvir as nossas histórias. E obrigada novamente. Imagina, a gente que agradece. Mas depois lembrando que vai ficar gravado, então quem não puder acompanhar a gente agora vai poder acessar depois, que vai ficar disponível para todo mundo. Mas desde já eu agradeço, Nadir, sua disposição. É um prazer imenso. Eu espero que a partir de agora, na minha pessoa, através da sua, a gente consiga ter uma parceria entre com as entidades e tudo, e a gente possa florescer disso muitas iniciativas boas para as mulheres que elas merecem, né? Vamos lá agora, por fim, nossa última convidada é a Suzana Sonsim, uma mulher também que eu super admiro, né? Conheci ela não faz muito tempo, mas pelo tempo que eu conheci e já tinha ouvido há muito tempo, é uma mulher admirável, super guerreira, que atua também em torno do nosso setor de transporte há muitos anos. A Suzana é CEO da Inove Experience. A Suzana possui experiência de 30 anos em multinacionais do setor de veículos pesados e atuou como CEO e CFO desde 2011. Ela é ex-CEO da Scania Consórcio, idealizadora do NextGen, com foco na experiência do cliente, e também do Cota 360 Graus, otimizando excelência operacional, que superou a marca de 1 bilhão de vendas e atingiu recorde de faturamento por 2 anos consecutivos. Em 2019, a Suzana criou sua própria empresa, com o objetivo de impactar e transformar mais empresas no setor por meio da experiência em ferramentas globalizadas, traduzidas para a realidade do segmento do transporte no Brasil. Suzana, é um prazer ter você aqui conosco, eu adoro o seu trabalho, eu super admiro. Aliás, a sua história também, que deu uma reviravolta, né, numa fase que muita gente quer mais ficar quietinho e você volta, e isso é muito bacana, um empreendedorismo assim nato. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com mulheres tão empoderadas, né, cada uma na sua história, mas eu sou muito feliz de poder, aí, durante a minha jornada, trocar, conhecer muitas mulheres fortes, muitas guerreiras, né, e eu acho que a sororidade da gente cada vez mais, né, trocar com as mulheres e fortalecer, e eu acho que um ponto bem importante que você mencionou, Ana, é que nós estamos aqui, né, e nos fortalecendo para apoiar e para trabalhar junto com os homens, né, a gente não está aqui para ocupar espaço, não, mas assim, para evoluirmos em função das nossas habilidades, né, que são natas das mulheres. Então, é um prazer imenso, estou super ansiosa aí pelo nosso bate-papo, porque as histórias vão vir e são maravilhosas. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu até queria chamar atenção num ponto aqui, né, gente, numa sociedade que a gente vive hoje, tão necessitada, né, de ideias, de inovações, de participação das pessoas, né, você vê que das nossas convidadas, das 4 convidadas, 3 delas participam ativamente de entidades e associações de classe. E isso é incrível, é uma coisa que eu defendo muito, porque a sociedade organizada, ela só vai conseguir alcançar seus objetivos se ela estiver organizada mesmo em torno de entidades, ali onde a gente pode falar, a gente pode buscar relações com o governo. Então eu super impulsiono, incentivo as pessoas a participarem efetivamente, né, a participarem para que a gente possa alcançar nossos objetivos como sociedade, né. O Brasil precisa dessa nossa ajuda, e a nossa organização, através de entidades de classes, é super importante para a gente estar alcançando os nossos objetivos e tudo que o Brasil precisa de nós. Bom, agora antes da gente começar o bate-papo, eu queria aqui chamar para mostrar para vocês o nosso manifesto que a gente preparou no CETCESP. Aliás, deixar bem claro que esse movimento foi iniciado pelo CETCESP, mas ele é um movimento do setor. Nós não temos a menor pretensão de deixar ele com só o nome CETCESP, é um movimento feito para o setor de transporte. Nós só temos o privilégio de ter conduzido ele e iniciado ele. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês, para quem não viu ainda, que nós lançamos agora dia 8, que o nosso movimento só tem 4 meses, né, a gente lançou no final do ano passado, o manifesto a respeito dessa questão das mulheres no transporte rodoviário de cargas. Vez de dar voz a elas.
A luta feminina por igualdade e reconhecimento começou no século XIX com a reivindicação de direitos contratuais e de propriedade iguais, bem como a oposição ao casamento arranjado e a visão da mulher como propriedade. No fim do mesmo século, foi dado início ao movimento em busca do direito de voto, as chamadas sufragistas. Fizeram passeatas e manifestações exigindo o sufrágio universal e o direito de se expressar politicamente. Posteriormente, a luta feminina passou a englobar a educação e emancipação das mulheres, direitos que são básicos a qualquer ser humano. Com o passar dos anos, práticas que antes eram aceitáveis em relação às mulheres começaram a ser vistas como absurdas. Cada vez mais denúncias começaram a surgir e mulheres foram criando coragem para sair das amarras impostas a elas desde que o mundo é mundo. Acompanhando essas e diversas outras mudanças, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e região, o CETCESP, uma das entidades representativas mais antigas do setor, com mais de 80 anos, passou por grandes acontecimentos da história. Viu eclodir a Segunda Guerra Mundial, fomentou a construção das rodovias Anchieta e Imigrantes, assistiu ao surgimento de novas tecnologias como internet e acompanhou as mudanças trazidas pela informatização. Considerou fazer frente ao governo para a imposição de novos terminais de cargas. Presenciou a chegada dos veículos híbridos, elétricos e até os de direção autônoma. O CETCESP sempre contou com profissionais mulheres em diversas posições, de atendimento à presidência executiva, as quais representam mais de 50% do quadro total de funcionários. Entretanto, esta entidade tem ciência de que a mesma equidade não ocorre em todas as empresas e quer ver oportunidades de trabalho serem iguais para homens e mulheres. Isso em todos os setores, não apenas no transporte. Ao analisar estudos e pesquisas, a entidade tem conhecimento de que ainda não conseguiu enxergar a equiparação salarial entre gêneros, embora as mulheres tenham superado os homens em anos de estudos e de qualificação profissional. Aliás, essa desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho não diminui há 27 anos, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, que constatou também que a probabilidade de uma mulher trabalhar é 26% inferior que a de um homem. Neste cenário em que já houve tantas evoluções ao longo da história, nos perguntamos por que o panorama das mulheres no mercado de trabalho ainda não mudou. O que falta para isso acontecer? O CETCESP quer seguir rumo a essa transformação e contribuir por meio de iniciativas com o setor e a sociedade. É a vez de darmos voz a elas. Expressamos a nossa manifestação. Somos a favor de mais mulheres atuando em empresas e instituições do transporte rodoviário de cargas. Diante dessas questões, desenvolvemos um projeto por mulheres e para mulheres. O movimento Vez e Voz tem como objetivo criar uma rede de apoio com debates, trocas de experiências e de incentivo, proporcionando um ambiente em que as mulheres do setor se sintam representadas e tenham oportunidades de expor suas ideias e aspirações. Ressaltamos que este movimento vai muito além de modismo ou de simplesmente colocá-las numa sala de tempos em tempos para discutir temas que lhes afligem. Um movimento da magnitude que se pretende, voltado para pessoas tão calejadas de histórias, preconceitos, desafios e duplas e até triplas jornadas, deve ser levado muito a sério, com responsabilidade, para que possa efetivamente alcançar os objetivos que se pretende. Criar condições para que as mulheres enxerguem nesse setor uma oportunidade real de trabalho e crescimento profissional será um dos nossos objetivos, tornando-o mais atrativo e estruturado para recebê-las. Em geral, elas estão mais presentes no setor administrativo das empresas do segmento. Mas quando se fala em cargos de alta direção, conselhos de administração, CEO, diretorias e etc., este número cai. E temos que entender e mudar esta realidade, fazendo com que as oportunidades
sejam igualitárias, independentemente do gênero. Já no departamento operacional das empresas, a presença delas é ínfima, e aí encontra nosso grande desafio: identificar meios e caminhos para que este número cresça e traga benefícios para ambas as partes, tendo sempre como ponto de partida a capacitação e a competência profissional, uma vez que os poucos exemplos que temos de empresas que empregam motoristas mulheres relatam que as mesmas apresentam excelentes resultados operacionais, tendo em vista o maior cuidado e zelo com o veículo, atendimento ao cliente, cumprimento da legislação de trânsito, entre outros. O movimento Vez e Voz é uma grande iniciativa para o transporte rodoviário de cargas, já que muitas mulheres têm a real expectativa de serem ouvidas para poderem, de fato, contribuir com suas ideias e sugestões, elevando o setor a outro patamar, um setor mais organizado, mais inclusivo, mais receptivo e mais aberto às mudanças organizacionais. Nosso setor e nossas empresas, em sua grande maioria, são ainda muito tradicionais e precisam evoluir para fazer frente à competitividade, à era digital, às tendências e ao mercado globalizado. O papel da mulher neste contexto de mudanças é fundamental, seja pela sensibilidade que lhe é peculiar, seja pela sua persistência ou seja pela sua capacidade de agregar, razão pela qual elas são a maioria na área de recursos humanos. Nosso movimento está voltado para todas as mulheres que trabalham nas transportadoras, desde as empresárias, diretoras, conselheiras, até as motoristas profissionais, mecânicas, borracheiras, auxiliares de limpezas, etc. Todas são bem-vindas e terão a voz de forma igualitária. Deste modo, convidamos vocês, homens e mulheres do TRC, a unir forças para que juntos possamos conversar, trocar experiências e traçar planos objetivos para o nosso setor, tornando as empresas um ambiente mais inclusivo, respeitoso e favorável ao trabalho baseado em competência e independente de gênero. Todas terão vez e voz. Ai, muito lindo, né? Eu fico emocionada de ver esse manifesto colocado no ar, assim, gostaria de pedir para vocês para compartilharem, porque ele tem uma representatividade muito forte para nós mulheres. Nós sabemos no nosso dia a dia, né, e o caminho que algumas de nós percorreu até aqui, onde nós estamos hoje, algumas dificuldades, nossos desafios, nossas frustrações, né, problemas que envolvem a nossa vida pessoal, profissional e tudo que a gente passou para alcançar os nossos objetivos. E muitas de nós temos ainda muita coisa para fazer. Então, assim, eu me sinto muito feliz em ter esse manifesto e nosso apoio. E desde já aqui, queria agradecer o nosso presidente, Taiguara Elô, que está aqui nos acompanhando. Tenho certeza que ele também está muito feliz, assim como eu. E ele tem total apoio, ele me deu muito apoio para seguir com esse projeto, então eu fico muito feliz e agradeço muito a você, Taiguara. Sem o seu apoio, sem a sua visão, sem a sua jovialidade nesse setor, a gente não estaria conseguindo fazer um movimento dessa magnitude. Então, deixo aqui nosso reconhecimento a todo o apoio que ele nos deu para que isso pudesse ser realidade hoje. Bom, vamos começar aqui. Falando de um pouquinho do nosso bate-papo, né, eu queria logo no começo jogar aqui uma reflexão para todas vocês, não só as nossas convidadas, mas vocês que estão nos assistindo também. Todas essas mulheres incríveis que participam do nosso universo do transporte rodoviário de cargas, e vocês também que têm vontade de entrar no nosso segmento, que serão muito bem-vindas e recebidas. Deixar aqui uma reflexão, será que a gente precisa mesmo ter coragem para sermos nós mesmas? Será que a gente precisa, para poder alcançar alguma coisa ou conquistar alguma coisa, a gente precisa se vestir num estereótipo meio masculino para conseguir as coisas, ou é preciso sermos nós mesmas para conseguir tudo isso, né? Então, assim, fica essa reflexão para nós, e eu acho que aqui dá para a gente iniciar nosso bate-papo aqui com as nossas super convidadas. Vamos lá, queria primeiro começar aqui conversando com a Nadir, que estou super feliz de ter aqui conosco. Nadir,
Conta um pouquinho para a gente, dentro da sua trajetória, o que você queria ser quando crescer, né? Quem foram os seus grandes incentivadores? O que é importante para você, de valores pessoais? Em quem que você se inspira? Conta um pouquinho para a gente. Essa pergunta eu tenho que, obviamente, me policiar, senão eu fico falando aqui o dia inteiro. Primeiro que eu não cresci, viu, pessoal? Eu sou baixinha, eu tenho 1,55 m, mas eu, quando era criança ou mais nova, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu adorava esporte no colégio, todos os esportes. Eu jogava tudo menos basquete. Depois eu entendi por quê. Estava claríssima, porque eu não cresci. E, de fato, eu não consegui seguir a carreira de jogadora de vôlei justamente pelo tamanho, né? Eu até cheguei a jogar no ginásio do Ibirapuera, representando o meu colégio, e depois tinha um olheiro da Pirelli que disse que eu tinha uma determinação. Eu era levantadora e me matava para pegar a bola, tinha uma determinação muito forte, porque eu amava o vôlei, mas ele disse que eu não ia crescer o suficiente para seguir essa carreira. Eu chorei um mês, joguei a culpa na minha mãe, porque ela era muito baixinha, e depois eu falei, bom, então eu tenho que seguir outra coisa, porque eu quero ser alguma coisa. A minha grande inspiração sempre foi a minha mãe. Eu sou de uma família muito grande, eu tenho 7 irmãos, então eu sempre admirei uma pessoa no qual tinha uma família, tantos filhos, para poder educar, disciplinar, e ela conseguia levar a casa e levar toda uma família com todas as regras, né, conservadoras da época e da própria religião, porque a gente cresceu numa religião cristã, e é muito complicado, né? Na verdade, hoje eu acho mais fácil você administrar uma empresa e um negócio do que uma família, porque as pessoas têm personalidades diferentes, eles seguem rumos diferentes, e ela conseguiu controlar tudo isso. Depois, obviamente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, já que eu não podia jogar vôlei, porque eu queria conquistar a independência, uma independência financeira, na verdade. E eu achava que dentro daquele ambiente conservador, quando você tinha uma independência financeira, você poderia tomar certas decisões e poderia, obviamente, cuidar da sua própria vida sem ter que pedir a bênção. Muito cedo, e a partir dali eu nunca mais parei. Você está me ouvindo ou está cortando? Cortou um pouquinho, mas já voltou. Pode continuar. Eu entrei na UBS, na verdade, quando eu tinha 21 anos de idade, porque eu queria, na verdade, ter uma carreira assim, de longa data, de ter oportunidades de crescimento, e na época as empresas multinacionais, elas te davam maiores oportunidades, ou pelo menos na época, porque agora mudou completamente tudo isso. Temos empresas nacionais maravilhosas e que já são multinacionais brasileiras. Então, quando eu entrei na UPS, eu já entrei pensando que eu queria criar uma carreira assim de longa data e promissora, e eu queria sempre o próximo nível, ou o próximo título, né? Tipo, eu quero ser uma assistente pleno, júnior, sênior, sempre olhando o próximo e nunca, na verdade, olhando lá em cima diretamente, porque eu sei que as coisas não eram tão simples e tão fáceis de conquistar. E depois eu tive muitos mentores, muitas pessoas na minha carreira que me ajudaram e que me ensinaram de como, na verdade, o que eu precisaria melhorar para poder conquistar o próximo degrau. E eu sempre fui muito... escutava e seguia e me preparava e me capacitava, estudava inglês, espanhol, fazia faculdade, outra faculdade, porque eu sei que, na verdade, as coisas não são tão simples, não é a sorte, você precisa estar preparada para quando uma oportunidade se abrisse. E esse era o meu grande legado. E só para resumir, eu tive assim milhões de pessoas que me inspiraram, e hoje, inclusive, no dia de hoje, essas mulheres e você me inspiram. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas e conhecer histórias, você sempre tem uma oportunidade de um aprendizado e tem uma oportunidade de poder pegar mais aquele exemplo, mais aquele ponto para poder aplicar no seu próximo minuto da sua vida ou da sua carreira.
Tem toda a razão, Nadir. Eu também me inspiro muito quando escuto outras histórias. É muito bom a gente saber que muitas pessoas têm desafios como os nossos, né? E que a gente segue em caminhos até parecidos. Eu gostei muito do que você falou sobre ter mentores no caminho. Eu acredito muito nisso, porque a gente tem que ter humildade suficiente para saber que a gente sempre precisa melhorar, né? Estudar continuamente, se capacitar, mas a gente ter mentores que nos ajudam e nos auxiliam nesse processo de crescimento é fundamental. E a gente também, agora que a gente está nessas posições, a gente também ter essa humildade de reconhecer que nós precisamos atuar como mentoras também de muitas pessoas, né? Ou seja, saber ouvir, que é o principal hoje para o crescimento das pessoas, saber ouvir e conduzi-las para um caminho de crescimento pessoal e profissional. Então, muito legal. Adorei saber que você gostava de esportes, porque eu também fazia de tudo quando eu era moleca. Muito legal, interessante, né? Não, a gente às vezes não imagina. Claro. Se você me permite, o vídeo que vocês passaram tem muito a ver com a minha carreira, porque eu comecei justamente na área administrativa, passei 8 anos em recursos humanos e jurídicos, sou advogada, e depois eu assumi a presidência como um todo, baseado até nos aspectos financeiros que eu fui aprendendo durante 5 anos dentro da empresa. Então, eu concordo que na área, mulheres se encaixam muito nestas áreas, e de um tempo para cá eu percebo de que elas estão assumindo posições executivas de primeiros, não só no transporte, como na área de TI, como na área financeira, nas quais a gente não via no passado. Tem toda a razão. Olha, quanta coisa em comum, hein, Débora, conosco? Eu sou advogada, a Débora também é advogada, e a gente também começou em área administrativa, nas empresas, depois fomos alçando voos. Olha que interessante, gente. Você vê como a gente tem bastante coisas em comum. E precisamos marcar um encontro aí para a gente trocar figurinhas, hein? Bom, vamos falar aqui, continuar. Eu queria convidar vocês que estão nos assistindo para interagir com a gente no chat. Coloque aí sua pergunta, os seus elogios, as suas sugestões para o nosso movimento, que a gente está aqui super atento a isso, tá? E vamos falar um pouquinho com a Débora agora. Débora, você também que tem uma história linda, né? Assim como eu, cresceu dentro de uma transportadora, né? Uma empresa familiar, que tem todos os seus desafios também, porque não é fácil a gente trabalhar em família, né? Ainda mais com a figura, quando a gente tem figura de irmãos, nosso pai na frente, sendo nosso superior, né, tem todas aquelas questões, né, que tem o seu lado bom e o seu lado mais desafiador, mas conta aí pra gente, que agora que você teve uma virada de chave, assim, tá num novo rumo agora, como que foi tudo isso para você? Quem que te inspira? O que você sonhava ser, como crescer? O que levou você a mudar esse rumo agora? Então, aqui a gente tem uma grande história, né, não diferente da Nadir, eu não sonhei com o transporte, eu não sonhei ser advogada, não sonhei com medicina ou engenharia, como muitos, né, acreditam, como a sociedade muitas vezes acredita, e as coisas foram acontecendo. Então, aqui vem, sim, uma grande história, porque do direito, sair do direito, acreditando na justiça e querendo provocar a justiça, e querendo promover a justiça na sociedade, esse era o meu pensamento. E aí, quando a gente começa a trabalhar e estudar, a gente vê que aquela justiça que a gente sonha não é a justiça que a gente enxerga, que a gente vê na prática. E nesse momento, meu pai falou, não, você vai para a transportadora comigo. Você não tem escapatória, você vai para a transportadora. Eu bati o pé, falei que não queria. Eu acredito que a tua história é um pouco parecida, né, Ana, nesse sentido. E bati o pé, mas fui. Né? Fui por quê? Porque ele já era a minha referência. Sim. Né? Era a minha inspiração. Ele já era o ponto forte da família, né? E fiquei quase 20 anos e aproximadamente 5 meses na transportadora da família. Muitos desafios, muito crescimento, muita coisa boa, muitos relacionamentos, tem muitos fornecedores nos assistindo, que são meus amigos hoje, né? Você, o próprio Tainara, pessoas que eu conheci nesse momento, e vivi muito lá, muito intensamente, meu olho brilhando dentro da empresa da família. Mas chegou num momento em que as coisas começaram a mudar. Meu pai envelheceu, meu pai não tinha mais aquela liderança toda dentro da empresa, os propósitos da empresa, do negócio,
né? Os desafios para mim se tornaram maiores, porque eles não estavam mais alinhados aos meus propósitos, aos meus valores. Como é que fica? Aí eu comecei a buscar, pensar sobre isso, pensar muito também, né? Mentalizar coisas positivas, que eu precisava sair desse momento que não estava me fazendo mais feliz. E o coach, que eu faço uma parte até para citar para vocês, o projeto do 7Separ, que é o Projeto Equilíbrio. O Projeto Equilíbrio, ele traz o coach, ele traz a terapia como um momento de autoconhecimento, como um processo de você se valorizar, se conhecer, se buscar. E aí eu fui para o coach, inspirada até nesse projeto, e o coach me ajudou muito a me encorajar, a acreditar em mim mesma, ver que eu poderia ser eu mesma, né? Inspirada no tema hoje do nosso encontro. Aí surgiu um livro dentro desse coaching, um livro que a gente vai comentar mais para frente. Surgiu um livro que traz assim a ideia de você se tornar vulnerável aos momentos da tua vida e que a vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade me empurrou e me impulsionou a sair da empresa, da família. Foi muito difícil, foi muito sofrido, mas eu saí com muita força, muita coragem da empresa familiar em que eu estava há quase 21 anos. E aí surgiram interrogações, o que eu vou fazer da vida? Vou advogar? Eu sempre advoguei, eu nunca deixei a advocacia de lado, né? Sempre me conhecia. Então, fiquei então com essa interrogação, o que eu vou fazer? Voltei a advogar, estava com meu marido, feliz, né? Já estava com alguns clientes novos do TRC, mas coisa faltava ali, faltava alguma coisa, eu não estava completamente feliz. Faltava a interação com as pessoas, compartilhar, fazer parte de um time maior, eu sentia essa falta. E surgiu uma vaga, né? Foi aberta uma vaga na Pisatolog, e eu me cadastrei nessa vaga. Naquele momento eu falei até com a Ana, Ana, será que faz sentido isso? Não sei para mim, eu estou saindo da empresa familiar, eu fui para o direito, e agora eu vou voltar para uma empresa que é diferente da familiar, porque é uma empresa que está se profissionalizando cada dia mais, é uma empresa que não tem o mesmo dia a dia da empresa familiar, é diferente. E aí eu fiquei, será? Mas fui. Aí passei por várias entrevistas, passei pelo CEO da empresa, passei pelo diretor financeiro, passei pelo diretor operacional, passei por entrevista de comportamento, pelo DISC, nunca me imaginei passando por isso, fiquei nervosa, tive frio na barriga, sim, mas fui, né? Fui caminhando. O objetivo era seguir, né? Seguir para alcançar algo maior, para que eu fosse, para que eu encontrasse algo que me trouxesse mais satisfação. Depois de muitas entrevistas, eu fui chamada pelo CEO da empresa para conversar, e ele disse assim, vou entregar a ele agora, ele nem sabe que eu penso isso, se ele estiver ouvindo, e ele disse assim, você tem algumas características que precisam ser desenvolvidas, você tem alguns pontos que precisam de desenvolvimento. Naquela hora, o frio da minha barriga aumentou, né? Por óbvio. Mas, por fim, ele disse assim, mas você tem muita coisa positiva, né? Você tem muitos aspectos que devem ser valorizados. E, nesse momento, depois de vários candidatos, várias entrevistas, eu quero te chamar, então, para fazer parte da Pisatolog. Para mim, foi um momento, assim, de muita satisfação, de muita alegria, porque eu, de fato, eu tinha incerteza sobre isso, eu tinha insegurança sobre isso, né? O fim da barriga era existente mesmo. Mas aconteceu, né? Aconteceu, eu estou lá hoje, muito feliz, muito realizada, fazendo parte de um time muito forte, um time muito ativo, presente, e isso não tenho como dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, que tenham coragem, sim, de ser vocês mesmas.
porque em momento algum das entrevistas eu não fui eu mesma. Eu disse em vários momentos que eu não sabia fazer determinadas coisas, que eu precisava conhecer. E assim foi. Então, acho que eu tive um resultado muito positivo e estou muito feliz nesse momento. Muito bom, Débora, muito inspirador ouvir isso mesmo, gente. E não tem nenhum problema em a gente ter medo, não. Acho que o medo, a falta de medo é que é preocupante, né? A falta de medo nos leva a assumir riscos desnecessários. Eu acho que todas nós temos que, às vezes, buscar aquele caminho que seja onde a gente se sente realmente valorizada. A gente não faz sentido se você ficar sofrendo num lugar, num ambiente que não te traga mais prazer profissional e pessoal, às vezes de uma situação que a gente acha que é ruim, né, a gente, realmente esse desligamento de empresas, de família é muito difícil, eu também passei por isso, não é fácil, realmente, mas de repente uma porta se abre, né, e você se encontra, então acho que a gente tem que, a gente ser nós mesmos, e a gente conseguir se encaixar onde a gente acha que a gente vai ter um melhor desenvolvimento, qualidade de vida, né, onde a gente pode dar o melhor de nós mesmas. Muito linda a sua história, Débora, eu fico super feliz que você está feliz hoje, porque é isso que a sororidade diz, a gente tem que ficar feliz com a felicidade dos outros, né, então eu fico super contente que você está bem hoje, parabéns. Vamos falar um pouquinho com a Camila agora, Camila, você que com certeza é a mais nova de todas nós aqui, né? Você começou no CEDCEPAR, não sei há quanto tempo, você vai contar para a gente. Eu sei que você está num desafio agora grande. Conta um pouquinho para a gente, você sonhava isso? Você esperava estar onde está? Quem que te inspira? Como que você lidar no dia a dia com seus medos, suas frustrações? Então, começando a minha história. Eu, na verdade, eu não sou de Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, morava numa cidade de 20 mil habitantes, daí com todas as dificuldades, porque eu sou numa família super simples, saí de lá com 17 anos, até me emociono em falar. Vim para Curitiba tentar pagar meus estudos, estudar, mas eu sempre soube que eu teria um cargo de liderança, isso eu tinha muito certo na minha vida. Meus pais foram meus maiores incentivadores e que me tornaram ser essa pessoa que eu sou hoje. Desculpa, gente, estou meio emocionada para falar. E dentro disso, queria ser tudo menos trabalhar com transporte. Nem sabia o que era transporte, na verdade. Bem, na verdade, falando seriamente. Pensei em ser médica, arquiteta, mas até pela condição econômica não deu certo e acabei indo para a administração e hoje eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço, me encontrei, eu sempre falo que toda transformação traz uma dor e o destino sempre está marcado em nossas vidas, né? E isso me fez crescer muito. Eu entrei no CEDCEPAR com 22 anos, hoje eu tenho 35. Só trabalhei praticamente aqui, entrei fazendo a NTT, registro da NTT, serviço administrativo, mas toda vez que eu entrava naquela open office, via a sala, eu falava, um dia eu vou sentar naquela cadeira. Não sei como, mas um dia eu vou. Eu tinha isso muito descrito na minha vida, porque eu sempre soube do meu propósito de vida. Era muito claro para mim isso. E tenho muita sorte de ter encontrado muitos mentores, que os presidentes por aqui que passaram, Gilberto Cantu, Fernando, Marcos, me ajudaram muito nesse crescimento. E também não posso deixar de mencionar a Débora, que está aqui conosco, que ela é minha diretora, eu conheço ela também desde o tempo que eu entrei aqui, porque ela já estava nativa nas entidades sindicais aqui no CEDCEPAR. Hoje a gente virou até amigas e eu não posso deixar de agradecer ela, porque ela me ensinou, me incentivou muito nesse momento. Quando chegou a hora de virar a chave, eu até perguntei para ela, e agora, Débora, vou ou não vou? Ela vai, assume teu papel, chegou a hora. E eu estou passando por um processo de PDI também, aqui não passei por quase todos os setores, só não trabalhei no RH, mas todos os setores eu passei, então foi um constante crescimento que eu tive dentro das entidades. E uma outra pessoa que me inspira é você, Ana, não querendo, né? Ai, obrigada. Uma das primeiras pessoas a assumirem essas lideranças sindicais, que é diferente do transporte, né? As entidades sindicais hoje, elas são predominantes masculinas, né? Então, foi bem difícil no começo, quando eu te via, sempre comentava isso com o meu presidente, ó, temos uma mulher presidente executiva de uma entidade. E isso também fez, eu acho que muitas pessoas do segmento verem as mulheres com outro olhar. Então, até agradeço a você por sempre estar liderando desde a Conjovem e inspirando as mulheres.
Ai, cara, que linda essa história. Eu adoro ver gente contando e se emocionando, porque eu também sou assim, gente. Eu choro para tudo e eu sou eu mesma em todos os lugares que eu vou. Muitas vezes que eu estava em palco falando, eu chorava e nunca tive vergonha disso. Nunca tive vergonha de me emocionar e demonstrar meu sentimento em qualquer lugar que fosse. Eu acho que a gente tem que ter coragem mesmo de ser a gente mesmo. E muito lindo você, Cá, assim, o seu crescimento, a gente acompanha. E eu desejo muito boa sorte. Você sabe que a gente está aqui para te ajudar e para seguir nessa parceria, então conte conosco sempre com a nossa amizade, que você vai longe, com certeza, com seu propósito. Eu quero aqui falar, né? Tem aqui uma moça que comentou aqui, muito legal, a Sandra Ferretti. E se tiver medo, vai com medo mesmo. É isso aí, Sandra. Se tiver medo, é com medo mesmo, com frio na barriga, é com tudo. Eu, igual a Débora também, quando eu fui participar do processo seletivo para o cargo que eu estou hoje, também foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, né? Eu sempre fazia entrevista com os outros na empresa que eu trabalhava durante 20 anos, da família, e depois passei a ser entrevistada. Foi uma situação, assim, tenebrosa, assim, eu fiquei com medo pra caramba, mas a gente, se deu tudo certo, graças a Deus. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Queria agradecer aqui também a Joyce, que está aqui nos assistindo, nos acompanhando no chat. Eu tenho visto que ela está participando, a nossa vice-coordenadora nacional da Conjovem. Obrigado, Joyce, porque você está aqui, é super importante a sua participação e seu apoio nesse movimento. E agora você, Suzana, você que também tanto nos inspira, conta um pouquinho para a gente como que foi toda essa carreira que você fez nessa grande empresa que é a Scania, né, aquele que você tinha um cargo, uma função teoricamente estável, né, e você deve ter assustado muita gente, falar, não, agora eu vou sair e vou empreender, fazer outra coisa. Fala um pouquinho para a gente dessa coragem de repente, de mudar a essa altura, né, lógico que você é jovem ainda, mas muita gente fala, mas por quê? Por que agora, né? Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Eu acho que é muito emocionante aqui esse papo, gente. Já estou me segurando já para não chorar aqui também, só dessas histórias aqui, né? Porque a gente se reconhece muito aí nas histórias, né? Mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu acho que, como vocês já comentaram aqui, eu sempre tive essa coisa de qual é o meu próximo passo, qual é o meu próximo passo. Então, eu comecei super jovem também a trabalhar com 14 anos, né, parecido com vocês aqui também. Sonho do meu pai, né, então a importância da família, sonho do meu pai era trabalhar, que as suas filhas trabalhassem em montadoras aqui da região do ABC, de onde eu sou, né, então, na verdade, eu nem escolhi muito, e assim foi, quando eu vi, eu já estava lá, comecei como estagiária, mas eu tinha muito essa coisa de planejar o próximo passo, então depois eu fui alçando outras áreas, e ao longo dessa jornada aí de 30 anos até eu chegar a CEO, eu passei por umas 15 áreas diferentes lá, sempre buscando. Eu costumava dizer que meu tempo era uns 2, 3 anos, eu já tinha que buscar outra oportunidade. E eu acho que a base de tudo isso, né, o motor disso, era a questão de o que eu quero deixar de legado aqui, o que eu quero fazer, por que eu estou aqui nesse mundo, né? O quanto que eu posso contribuir. E aí, quando aquilo começava a ficar pequeno, o que eu estava fazendo começava a ficar pequeno, aquilo começava a me incomodar. E quando eu cheguei nessa posição, né, então eu fui a primeira mulher a ser CEO da Scania na América Latina, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo com essa empresa, eu aprendi muito, eu estudei muito, eu tive muitas oportunidades. Mas chegou num determinado momento, quando eu cheguei naquela posição que eu senti o que era aquilo, eu falei, tá, e agora, Suzana, qual é o seu próximo passo? O que você quer se planejar? Para onde você vai? E aí eu comecei a perceber, eu já tinha muito contato, né, com os transportadores a minha vida toda, convivendo com os clientes e tudo mais, e eu comecei a entender o quanto que a gente poderia, o quanto que eu gostaria de aportar, essa minha jornada com os clientes, né, com os transportadores, porque como vocês comentaram aqui, né, as histórias tanto da Débora quanto da Ana, as empresas familiares, né, no nosso segmento de transporte, a gente precisa de muita conversa, muita provocação, né, eu lembro que quando eu fiz lá o Next Gen, eu ia conversar lá com os donos das empresas para poder deixar os seus sucessores, que também é um outro desafio imenso no nosso segmento, né,
a deixar e conhecer o mundo, a conhecer inovação, conhecer o que tem de diferente por aí, né? E eu, por vezes, e assim, não foi uma vez, eu ouvi, ok, mas aqui o sucessor é o filho. A mulher, ela não pode, as minhas filhas, elas não vão trabalhar na organização. Então, assim, aquilo começou a me chocar cada vez mais. Eu falei, gente, mas por que não? E aí, conversando e tal, e aí, por vezes, a gente conseguia até trazer o assunto para a mesa e tudo mais. Então, isso me inspirou muito. E aí, falando um pouquinho da questão, né, de coragem de ser você mesma, né, e por que eu tomei essa decisão, eu comecei a perceber que eu poderia contribuir com algo mais. A Scania é uma empresa grande, como todas as grandes organizações, chega num determinado momento que aquilo começa a ficar pequeno, né, para todos os sonhos que a gente tem, para tudo que a gente quer fazer ainda nessa vida. E eu tinha duas opções, ou eu ficaria lá até o final da minha vida, né, como muitos executivos eu vi fazendo, né, então assim, você fica ali e deixa de ser produtivo, de trazer a sua essência, né, de manter a sua essência, né, ou eu teria que me jogar nessa aventura aí, né, e eu sempre quis empreender também, sempre quis fazer coisas diferentes, e eu costumo dizer que logo no primeiro ano que eu tomei essa decisão, eu passei 1 ano tomando café com várias pessoas, explicando se era loucura ou coragem isso que eu tinha feito, porque eu tinha uma condição muito confortável, eu poderia ficar lá muito tranquila, né? E eu costumo dizer que não é nem loucura, nem coragem, mas é você buscar o seu sonho, o seu objetivo, e eu acho que a mulher, a gente tem muito essa força interna, né? A gente vai direcionando por ali, por aqui, busca autoajuda, busca mentoria, busca, né, se inspira nas pessoas, mas a gente sabe muito bem onde é que a gente quer chegar, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, mas vai fazendo essa caminhada e cada vez mais a gente vem se posicionando e ganhando nosso espaço. Nós temos muito ainda na jornada, mas eu acho que essa questão de você querer, de você ser o protagonista da sua carreira, da sua história, é o que me fez tomar essa decisão aí. Mas Ai, isso. que lindo, Suzana. Eu acredito muito nisso, em legado que você falou. A gente não pode estar aqui à toa, né, gente, nesse mundo. Não dá para ter uma passagem sem deixar alguma coisa, né, para as pessoas que vêm depois de nós, né? Eu acho que a gente tem que transformar alguma coisa. Não pode ser em vão nossa passagem por aqui. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acredito muito nisso também. Agora, vamos entrar um pouquinho num tema, assim, que é bastante desafiador para todas nós, mulheres, né, que é a gente encontrar, né, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que tem muitos desafios, para quem aqui é mãe, principalmente, para quem não é também, porque a gente envolve relacionamentos, família, que também todo mundo tem suas dificuldades, mas todas nós temos alguns momentos que a gente precisa ter aquele equilíbrio emocional para poder conciliar a nossa vida pessoal com nossos objetivos profissionais. E, às vezes, tem algumas empresas, a gente tem um caminho longo ainda, porque muitas empresas não reconhecem isso e acabam deixando de dar oportunidade para muitas mulheres, né, em razão disso. Elas acham que, na mulher dá muito problema, vai muito no médico, precisa disso, vive chorando, vive aquilo. Então, tem muita gente que pensa desse jeito e acaba deixando de dar oportunidade para pessoas extremamente competentes que poderiam ajudar muito dentro das organizações de um modo geral. Então, conta um pouquinho para a gente, Nadir, para você. Você já teve que escolher alguma coisa entre uma coisa e outra? Como que você concilia atualmente a sua vida pessoal e a sua vida profissional? E como que é isso na UPS? Bom, eu acho que todo mundo conhece a UPS, mas é uma empresa, como todas aqui, à frente de classes sindicais ou de transporte, é muito demandante. E a UPS é uma empresa que está presente em 220 países, e nós fazemos operações que movimentam todas as fronteiras. Então, é 24 horas mesmo, é você conversar com pessoas na Ásia, e estamos falando de diferença de 12 horas para 24 horas e assim por diante. México, então não importa muito. Então, o segredo, na verdade, não existe uma fórmula para você... Eu já descobri, eu até no início pensei, preciso me programar para poder ter esse equilíbrio entre isso não existe.
Depois de 10 anos que eu estou na posição, eu descobri que, na verdade, o correto é você priorizar as coisas. Então, tudo na sua vida, ela vai acontecer de acordo com que você dê o exato momento para que ela aconteça, seja na vida pessoal ou profissional. Então, eu comecei a priorizar, na verdade. Então, eu priorizo, na verdade, se eu vou estar em qual evento com a família, qual que eu não estarei, ou qual que eu vou mandar um presente, qual que eu não vou, e assim por diante. Na mesma forma, é dentro da empresa, porque você acorda com certas atividades e depois você vai dormir com um triplo de atividades. Então, durante o dia, você acaba aqui também se planejando, se reorganizando, se readaptando àquela agenda e priorizando. Então, se eu não tenho filhos, e eu não tenho filhos não foi porque eu não pude ter filhos ou porque eu viajava muito a trabalho para todos os países da América Latina, eu tinha responsabilidades na América Latina, então você viaja, eu passava uma semana na Argentina, uma semana no Chile, uma semana em outro país, voltava para o Brasil, e tudo isso, na verdade, eu ficava pensando, se eu for ter um filho, eu preciso me planejar e me programar para isso, vai complicar um pouco. Então, acabou passando um tempo, mas eu decidi não ter filhos, eu pensei, eu quero, mas não por causa da carreira. Eu, desde criança, eu achava que dentro da minha casa era muita gente, de repente você queria ter pouca gente. Aí eu pensava, então não vou ter filhos. Então não foi nenhum tipo de decisão, por exemplo, assim, a carreira acabou prejudicando a minha vida pessoal ou a minha vida de ser mãe. Não, em absoluto. Eu tenho 12 sobrinhos. E eu vou dizer para vocês que eu sou tia-mãe praticamente de todos. E eu acho que foi perfeito, na verdade, tudo isso, porque eu posso dar atenção, inclusive, a mentoria e o coaching para cada um deles nas suas carreiras e tudo mais. Então, dentro da UPS, raramente eu me senti mulher, né? Porque a empresa ela tem muitos programas internos que fomentam a diversidade, fomenta a inclusão de uma forma muito expressiva. Tem programas de WD justamente para poder dar esse tipo de oportunidade também. E eu entrei nesses grupos no Brasil foi justamente para poder dizer para todo mundo de que se numa empresa que tem 500 mil funcionários globalmente e consegue lidar com esse tema, que é um tema importante, até porque a gente sabe que é necessário, porque a diversidade enriquece as discussões, enriquece as decisões, está comprovadamente, globalmente, o quanto que empresas que fomentem e têm mulheres, não só mulheres, mas a diversidade na mesa, os resultados são melhores. Então, eu na verdade, estou à frente dos negócios desses grupos justamente para poder ser a prova viva de que eu, dentro desse contexto geral e de um transporte bem masculino, porque é muito masculino mesmo, inclusive na América Latina eu fui a primeira mulher, sim, dá para acontecer, dá para fazer. E voltando no tema do equilíbrio, a priorização, você realmente precisa fazer escolhas o tempo todo. Escolhas e decisões o tempo inteiro, seja na vida pessoal ou na vida profissional, e que elas sejam, na verdade, dentro do contexto que que as suas decisões, as suas escolhas estejam de acordo com o seu, que vai fazer você bem e que essas suas decisões não prejudiquem nem os negócios e nem a sua vida pessoal, e nem a sua família, que é o mais importante, que é a base de tudo. Excelente, Nadir. Gostei muito que você falou da sua decisão. É uma decisão, né, de não encarar a maternidade. E isso tudo bem, gente. Hoje, né, tem que parar com essas questões. A mulher, às vezes, ou casa ou não casa, e fica, você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Como se isso fosse uma obrigação, né, nossa, de ter filhos. E não é, de jeito nenhum. É uma decisão que tem que ser encarada de cada um com coragem. Se quer, ok. Se não quer, ok. E isso tudo bem. A gente tem que ser nós mesmos, temos que ter coragem de assumir nossas decisões. Parabéns pela sua história e parabéns pela UPS por acreditar na diversidade e que isso traz benefícios para a gestão da empresa. Eu espero que a gente possa mesmo trabalhar junto com vocês ajudarem a gente nesse projeto, porque as empresas de transporte precisam muito indo avançar com relação a isso, a ter um universo mais diverso e acreditar que isso pode mudar e pode levá-las a outro patamar. Fico muito feliz com isso. Parabéns. E agora você, Débora, né? A Débora é mamãe, assim como eu também.
Alguma vez você já sentiu alguma barreira ou alguma dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional? Então, Ana, diferente do que a Nadir falou, eu escolhi. Eu tive que escolher, mas por mim. Porque alguém me intimidava ou por pressão da família ou algo do gênero. Eu fiz essa escolha. Eu demorei muito para abrir o meu olhar para a maternidade, né? Eu tive minha filha com 38 anos, minha filha está com 5 anos, estou entregando a minha idade aí, mas desde o começo a gente já entregou, né, o tempo no transporte. Então, não tenho problema com isso, mas eu demorei muito para ter a minha filha, e eu digo assim, que foi bom por um lado, porque eu tive a oportunidade de estudar bastante, de trabalhar bastante, viajar, mas eu acho que a gente não precisa ter essa pressão, sabe? Eu tenho pressão em mim mesma, talvez por falta de conhecimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento nesse sentido. Então, eu demorei, mas eu acho que não precisaria dessa demora. É possível, sim, conciliar. Hoje eu trabalho bastante, eu sempre trabalhei bastante, mas continuo conciliando. Lógico, você tem que ter apoio daqueles que estão ao seu lado, né? Dos seus amigos, que têm que compreender a tua ausência, do marido. O meu marido é apoiador. Antes de entrar na Pisata, eu sentei com ele e falei assim, olha, estou voltando para o TRC, não é advocacia. Qual é o desafio? O desafio não é só meu, é dele. Então, essa conciliação, eu diria para quem está nos ouvindo, é possível sim. É só a gente planejar, nos dedicar para isso, que acontece. Isso mesmo, muito planejamento, e é o que você falou, né, Débora, a gente tem que fazer decisões, né, tem que tomar decisões e encarar, e de cabeça, e lógico, quando a gente está numa família, a decisão tem que ser compartilhada e tomada em conjunto, obviamente, porque os desafios são dos dois, tanto do homem e da mulher, né, que decidiram dividir aí uma vida juntos. E agora você, Camila, vamos lá, o que você, assim, ainda mais jovem, né, o que você teve já de desafios para encarar aí a vida profissional, a vida pessoal, né? Eu sei que você está aí com vontade de encarar uma maternidade, que você já me falou, e como que você encara tudo isso? Eu compartilho do que a Nadir mesmo mencionou anteriormente. Eu acho que são escolhas e priorização que a gente tem que acabar absorvendo. A gente começa um dia planejando e termina com outro planejamento e que vira um terceiro planejamento e assim por diante na nossa vida executiva, né? E em relação à maternidade, é algo que eu venho postergando mesmo sabendo que existe um relógio biológico, né? Eu quero ser mãe, mas ainda eu acho que no meu propósito de vida desse momento ainda não se encaixa um filho, mesmo sabendo que essas discussões são... Eu discuto isso muito com meu marido. Eu acho que esse desafio nesse momento ainda não dá para conciliar os dois, mesmo a Débora falando que dá para conciliar, mas nesse momento não cabe na minha rotina ainda, mas é algo que eu quero ser e está sendo planejado para os próximos anos, nos próximos 2 anos, mais ou menos. E eu concilio dessa forma, eu vou priorizando, conforme a Nadir falou, em alguns eventos, trabalhos, começo com planejamento, vai vendo priorização dentro das atividades internas também, o CETSEPAR, porque a mulher, assim, ela é um monte de outras coisas, né? Ela não é só executiva, ela tem a vida familiar, tem atividade física, tem coaching, tem cuidar de você, tem teu salão. Então, você tem que priorizar tudo para se cuidar e tentar achar o equilíbrio, que achar o equilíbrio que é complicado, né? Todo mundo fala equilíbrio, mas como achar o equilíbrio? É um desafio. É um desafio constante do ser humano, não só das mulheres, mas do ser humano achar o equilíbrio. Sem dúvida, mas eu vejo, assim, hoje a maternidade, né, que muitas mulheres escolhem mais tardia. Gente, a gente hoje tem uma tecnologia a nosso favor, então eu não vejo isso como um ponto ruim, não. Eu acho que hoje conheço muitas amigas minhas que tiveram filhos mais tarde, estão super bem, super felizes, então acho que é uma escolha mesmo de cada um, de acordo com o seu objetivo, sua rotina, o seu dia a dia. E eu acredito que a gente tem que estar preparada para esse momento. Eu, quando tive meus filhos, eu quis naquele momento, se encaixou naquele momento, e cada um achar o seu momento, né, para não ser traumático, a gente conseguir conciliar bem, que é plenamente possível, o que vocês falaram, a gente tem que escolher prioridades, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar o mundo e querer fazer tudo, a gente tem que, às vezes, escolher um pouquinho por vez,
para conseguir a gente ter esse equilíbrio. E você, Suzana, como foi isso para você, conciliar a vida pessoal e profissional? Interessante, porque assim, a gente, na nossa geração, esse momento que a gente está vivendo, a gente quebrou tantas barreiras, tantos paradigmas, né, gente? Que é a questão da culpa, né? A gente foi muito carregada, muito sobrecarregada sobre essa questão da culpa de você ser mãe e ter que sair para trabalhar e querer ter a sua própria vida e tal. Então, eu vejo que hoje a gente está muito mais à frente dessa questão, mas eu ainda sinto que muitas mulheres, elas são pressionadas, sim, nos seus trabalhos, que essa coisa do momento certo de ter filho, né, e tudo mais, e eu lá não fui diferente também. Chegou um determinado momento que, no setor lá que eu trabalhava, uma moça ficou grávida e a gente fazia fechamento financeiro há muitos anos atrás, e o meu chefe falou descaradamente assim que ele ia controlar o anticoncepcional de todas as meninas ali da área, porque ele ia definir o momento de cada uma ter filho. Então, assim, e, gente, meu chefe era super jovem e tal, então, assim, você vê o que tem de crença na cabeça de uma pessoa, né? Que absurdo. E isso, a gente foi sendo incutido aí na nossa cabeça, né, no nosso subconsciente, a gente ficou carregando essa culpa aí de ser a super mulher, né, de ser mãe, a melhor mãe do mundo, e hoje em dia eu vejo que a gente tem que se permitir, sim, eu me permito aqui com os meus meninos, né, de que eu posso errar, eu também tenho os meus dias, eu também quero, né, ter os meus momentos, e eu acho que isso é uma questão que a gente precisa falar mais, apoiar mais as mulheres nesse sentido da culpa, gente, no momento que você priorizar, como vocês comentaram, e são escolhas, então, assim, e vai dar tudo certo, e o dia que a gente tiver que priorizar filho porque está com febre, a gente vai fazer, e o dia que a gente vai fazer uma viagem porque o trabalho está demandando, a gente vai fazer. Claro que o network é extremamente necessário e apoiador, né, vós, tios e escolas e tudo isso, mas eu acho que a nossa cabeça está preparada, né, está com esse mindset, eu acho que é bem importante para a gente buscar a nossa paz aí, né, vamos dizer assim. E o último recado que eu queria para a gente pensar em relação a isso é que, gente, está comprovado cientificamente que mulheres que têm filhos, quando elas voltam a trabalhar, elas são muito mais produtivas. Existe muito mais sinapses nas nossas mentes, no nosso cérebro, porque a gente, quando um bebê chora, a gente está ligada, então, assim, é um preconceito sem base, essa coisa de que mulher vai. Eu acho que o que a gente pode contribuir para o mercado é muito mais do que simplesmente essa crença aí que a gente tem de que mulher vai ter que sair mais para ir no médico, vai ter algum tipo de desempenho inferior a alguém que não tem filho ou a um homem. Então, era isso que eu queria contribuir. Muito bom, Suzana, tem toda a razão. Vamos aqui responder uma pergunta, uma pessoa que está nos acompanhando, o nome dele é Carlos Eduardo Ogazawara. Ele está perguntando para a gente aqui se a gente sentiu que houve muito preconceito com a gente ao adentrarem dentro desse mundo do TRC. Alguma de vocês sofreu algum preconceito, sentiu alguma coisa? Alguém gostaria de responder? Pode falar todos? Pode, Nadir, fica à vontade. Na verdade, eu não senti muito preconceito da indústria, às vezes, porque era bem incubado, né? Você percebia que tinha um ponto de interrogação na cabeça deles, o que essa menina está fazendo aqui, o que essa mulher está fazendo aqui. Muitos não se expressavam, porém, frente a órgãos governamentais, eu sentia bastante, assim, bem descaradamente, de entrarmos numa sala de reunião e acharem de que eu estava ali para poder fazer as anotações. Eu era a pessoa de anotações. E aí, de repente, o diretor executivo da associação fala, queria introduzir aqui a presidente da associação, Nadir Moreno, e todos tinham que virar as cadeiras para mim, porque estavam de costas já. Então, é um pouco... Mas, assim, isso não me impactava, eu até achava engraçado, até falei, bom, o problema deles, vão ter que se virar. É isso mesmo. Excelente. Alguém mais, gente? No momento, né, quando eu comecei a participar de conselhos na empresa, né, nas unidades da Scania, uma coisa que era interessante, primeiro que só tinha eu de mulher, né, como sempre, a gente sempre está nessas condições aí,
e eles, no primeiro momento, era um pouco disso, ela vai, quem é ela? Não, ela é a executiva, tal, que está representando tal unidade e tal, mas e aí eu colocava na minha cabeça, eu vou ser eu mesma. Então, assim, a gente tem a questão, eu tinha dúvida, eu levantava, vocês imaginam aquele monte de colegiados que não queriam perguntar nada, todo mundo sabia de tudo, ninguém, né, tinha dúvida, e a hora que eu levantava a mão, eu falava, mas esse ponto, tal, e aí o mais interessante foi receber um feedback do presidente do conselho, né, na época, que ele dizia assim, Suzana, as reuniões que você participa, elas são muito mais interessantes, porque a gente troca muito mais informações. E você não tem esse receio de fazer a pergunta, de se posicionar e tal, que todos os outros tinham, né? Então, a questão ele mesmo comentou, o ego aqui é muito forte. Então, a sua forma de trazer o assunto para a mesa, né, de uma forma mais leve, que eu acho que é uma característica da mulher, que é bem importante a gente valorizar, ela acaba gerando aí isso que vocês comentaram, de agregar com a diversidade, né? Então, eu queria só trazer esse contexto. Muito bom. Alguém mais? Débora, Camila, sentiram algum preconceito? Eu, particularmente, nunca senti... Te atropelei, né? Eu, particularmente, nunca senti preconceito, mas a gente sabe que existe um preconceito velado. Isso é fato. Verdade. No nosso segmento de transporte existe um preconceito velado. Ele não é totalmente dito. Ele não fica claro. Mas ele está velado ali. A gente sabe. Só pelo olhar, a forma de conduzir, a forma de falar, você já entende isso, né? Então, mas... É muito evidente, né? Isso é muito evidente. Eu acho que, assim, eu passei por muitos momentos em que eu percebia o preconceito. Aquela menina, por que aquela menina que está chegando? Aquela menina, até porque eu sempre tive uma aparência mais nova do que a minha idade, então isso interferia também. Mas, falar bem a verdade para vocês, nunca me incomodei com isso. Nunca fiquei preocupada com isso. Tive um momento de ser mais introspectiva, menos comunicativa, pelo meu jeito, né? Eu era muito mais tímida, mas eu nunca me incomodei. Minha segunda diretora, quando eu entrei, havia só a Rosane, então, quando eu entrei, foi difícil para mim, mas logo eu comecei a interagir e compartilhar, e sou muito respeitada, só tenho agradecimentos a todos os meninos da CEPAR, todos os diretores, todos os homens presentes lá, e acho que é isso, a gente tem que realmente... Verdade. Né, ter coragem e não se intimidar. Eu concordo com você, Débora. Eu também, a Camila também é muito velada, a gente sente, até porque, né, gente, o corpo fala, né? O corpo fala mais do que as palavras, e a gente sente, mas eu também nunca me incomodei, isso nunca me atrapalhou e me deixou desmotivada para seguir em frente. Eu só queria colocar aqui duas coisas que até para vocês homens que estão nos assistindo, vocês diretores de empresa, de RH, tem uma estatística que diz, nas reuniões, as mulheres, elas são infinitamente mais interrompidas durante a sua fala do que os homens. Isso é muito feio, gente. Então, vocês, quando estiverem numa reunião, que uma mulher tivesse, assim como homem, assim como qualquer pessoa, por questão de respeito, tem que deixar a pessoa falar, né? Porque você ficar se interrompendo a pessoa no meio da fala dela é muito desagradável. E isso a gente vê acontecer muito no mundo corporativo com as mulheres. Então, fica aí uma dica para vocês que participam de reuniões. E esse fato, né, eles acham que a gente vai tomar nota da ata, né, realmente acontece muito. Eu também já senti isso em algumas coisas, mas também não me incomodei, não me abati e segui em frente, a gente sai falando e vai tomando a frente e acabou. A gente é forte o bastante para isso. Muito legal, meninas. Eu sei que a Nadir está com o horário apertado, então queria aproveitar aqui só para ela dar uma conclusão para a gente, depois a gente segue com as outras convidadas. Mas, Nadir, só para você concluir, a gente não deixar de ouvir um pouquinho sobre você. Sim, como você cuida de você mesmo? Que dica que você deixa para as mulheres? Como elas devem ter um momento só para elas, né? Se na hora de dormir lá você pensa, você pensa, ai meu Deus, será que eu mereço tudo isso? O que eu quero alcançar mais? E você dá para a gente uma diquinha de livro no que as mulheres que estão nos assistindo aqui podem se apoiar nesse mundo profissional e pessoal, com tantos desafios.
Bom, na verdade, como é que eu cuido de mim? Eu procuro profissionais que têm horários flexíveis como eu, para poder cuidar de mim. Então, Ótimo. horários bem malucos, tanto para... Eu adoro fazer caminhada, eu não gosto de academia, apesar que eu preciso. Eu já tenho, assim, vários... olha, tem muitas dicas já e muitas recomendações. Aí o que eu faço eu vou ignorar. Vou sair desse grupo que está falando que eu tenho que colocar botox, vou no outro. Porque, sabe, porque você precisa definir qual que te agrada, né? Eu adoro caminhar, adoro fazer caminhadas porque é mais por desestressante do que efetivamente esportivo. E faço cabeleireiro, manicure e pedicure todas as semanas, porque elas vêm, obviamente, no meu espaço, no horário que eu até queria aqui agradecê-las, porque se eu trabalhasse para elas, eu estaria bem brava. Mas eu acho que é isso, é a parceria que você encontra a cada dia para poder suprir essa sua reunião. Eu adoro fazer isso, não consigo deixar de fazer, então eu tenho que fazer no horário que eu posso. Toda noite, quando eu vou dormir, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo dia que eu tive e por estar com saúde e por lidar com aquele dia tão complexo. E todo dia que eu acordo, eu agradeço por acordar viva e peço duas coisas. Eu peço sabedoria e peço proteção. Eu peço sabedoria para poder lidar, na verdade, com todas essas situações adversas que nos faz a gente passar todos os dias. A gente acorda de uma forma e dorme de outra forma. Então, é muito importante ter sabedoria para isto, né? E proteção, na verdade, porque a gente nunca sabe. Tem muita coisa que acontece fora do nosso controle. Então, a gente não consegue controlar tudo. Prova da pandemia que está fora do nosso controle e a gente precisa, de fato, lidar com uma situação ao mesmo tempo de se autoproteger e proteger o coletivo, né? Então, a dica de livro que eu queria deixar para vocês é da Shelley Archambault. Não sei se vocês conhecem, mas para falar inglês é terrível. Unapologetically Ambitious, que é uma ambição sem remorso. Eu acho que é bem o que a gente está dizendo aqui. Ter coragem, na verdade, de você tomar riscos, de você quebrar barreiras, de você criar o sucesso sem que você tenha que pensar de que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Deveria não estar fazendo aquilo, porque você não pode ter remorso, você tem que ter determinação e ter a coragem de poder, com medo ou sem medo, com choro, porque tudo isso, na verdade, faz parte. Eu já chorei muito, já tive muito medo, e isso é natural do ser humano, na verdade, não porque é uma deficiência, uma fraqueza. E é ótimo, na verdade, chora. Quantas vezes muita pessoa entra, chora muito, porque daqui a pouco a gente vai ter que ir para o próximo passo e dar sequência e seguir em frente, né? Então, é o conselho que eu deixo para todo mundo, na verdade, não só para mulher quanto para homem, é que a gente sempre precisa ter metas, a gente precisa ter planos, porque não dá para você chegar no sucesso sem você ter alinhado o que você quer para você e quer para a sua carreira. E depois você precisa se preparar sempre, se capacitar sempre, porque o mundo, ele muda muito. Resultados. É muito importante que você tenha que dar resultados sempre, porque não adianta dar resultado hoje, e daqui a um ano você não dá mais, o resultado de hoje ele não é algo perene. Então, o resultado ele tem que ser consistente. E desistir nunca, em todos os aspectos, tanto profissional quanto pessoal. Obrigada. Que ótimo, Nadir. Eu quero te agradecer aqui em nome do CETCESP, em nome do nosso presidente Taiguara, a sua participação. Adorei te conhecer, mesmo que brevemente. Espero que a gente tenha outras oportunidades, que você, por estar numa empresa como a UPS, no qual a gente tem grande admiração, como você falou, deu mais curiosidade ainda a gente conhecer e a gente poder trocar aí melhores práticas para o transporte de cargas. Então, muito obrigada por você ter participado aqui conosco, parabéns pela linda trajetória, eu me sinto orgulhosa como mulher por você estar ocupando esse cargo aqui de tamanha importância na UPS no Brasil. Então, parabéns, tenha uma excelente semana e até uma próxima. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Um grande beijo aí para essas mulheres maravilhosas que já aprendi muito hoje já. Tchau, menina. Bom, vamos continuar aqui com essa mesma perguntinha, nessa mesma toada, que já vamos seguir para as nossas considerações finais. Então, vamos lá, agora você, Débora, conta para a gente
que você faz para se cuidar também? E uma dica de livro aqui para quem está nos ouvindo. Eu acho muito importante essa pergunta, porque o tal do equilíbrio é necessário. É difícil muitas vezes, mas é necessário. Então, para me cuidar, eu faço personal 2 vezes por semana, e saio correndo da empresa para chegar no horário. O horário do personal não é o melhor, eu treino 7h30 da noite, mas muito forte, com muito objetivo sempre, com balança do lado também, não por motivo de físico, né, mas por motivo de saúde, para que a gente tenha força no dia seguinte, de trabalhar com bastante energia. Então, esse é um ponto, assim, que eu não abro mão. A espiritualidade não como uma religião propriamente dita, mas com momentos, assim, de você com você mesma, de equilíbrio, de pensamento em coisas boas, coisas positivas, construtivas, e sempre buscando a sabedoria, né, em tudo que a gente faz. Estar com a família também, eu acho que é um ponto que, para mim, é essencial. A fotografia, nem todos sabem, mas eu fotografo. A fotografia, ela amplia o nosso olhar, e esse foi, assim, o motivo que eu comecei a estudar e comecei a fotografar. Então, muitas vezes tem coisas que a gente não enxerga, e a fotografia, ela permite com que você abra e olhe para o teu entorno, né? O foco é diferente, você muda o foco, você muda a luz, né? Quando a luz é natural, ela é mais bonita. Então, você aprende a ampliar o teu olhar para coisas novas e coisas diferentes. E, por fim, os luxinhos. Eu acho que os luxinhos são coisas que eu também não abro mão. Adoro fazer a mão, adoro fazer uma escovinha, as minhas mechas têm que estar em dia, então essas coisas a gente pode abrir mão. Porque a autoestima, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar feliz. E isso, através desses luxinhos, a gente encontra, sim, um pouco de autoestima. Não é só isso, mas é complementar. E você perguntou do livro, né, Ana? O livro que eu indico, e super indico, esse eu li enquanto eu estava fazendo coach, é A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se dá para ver a carinha dele aí. A Coragem de Ser Imperfeito, que aborda como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu acho que muito alinhado a tudo que a gente falou hoje, né? A vulnerabilidade, ele soa como verdade e é sinal de coragem. Nem sempre isso é confortável, mas isso é importante para que a gente cresça como ser humano. É através dela que nascem algumas coisas que são muito importantes para a gente, que é o amor, é a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança, a autenticidade. Ela pode parecer fraqueza, mas ela não é. Ela é força, né? Às vezes a gente quer ver a vulnerabilidade nos outros e não quer ver a nossa. É verdade. Sim, estar atentos e enxergar a nossa vulnerabilidade. Olhar nos olhos das pessoas e falar quem somos. E falar a verdade sobre nós. O desejo de nos expor, né, nos transforma. Então, a gente precisa estar exposto muitas vezes, precisa ter visibilidade muitas vezes. Isso nos torna pessoas corajosas. E aí, algo que eu queria deixar aqui, um recadinho. Nós transformamos as relações em relações de confiança. A partir do momento em que somos verdadeiros, transparentes e vulneráveis, nós criamos relações de confiança. Posso dizer que hoje as minhas relações de trabalho, de família, são relações de confiança. Ai, que lindo. Eu já anotei o seu livro, a dica da Nadir, eu já quero correr para comprar os dois. Eu amo ler, né? Então, excelente, Débora. Eu já te falei o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional, né? Então, assim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, minha amiga? Eu tenho uma admiração enorme com você, pode contar comigo para o que der ou vier, que a gente tem o ombro aqui duro para aguentar o choro da outra quando precisar, e é necessário, às vezes a gente precisa desses momentos só nosso, né? E você, Camila? Conta pra gente aí, como você me conhece um pouco mais, sabe que eu pratico esportes há muito tempo, né?
E isso é religiosamente todos os dias, de domingo a domingo. Acordo 5h30 da manhã, treino às 6. No final de semana, eu dou uma ponderada e treino um pouquinho mais tarde, 9 horas, é o máximo limitador ali do meu... Até para aliviar a tensão, para equilibrar o lado emocional, né? Eu uso bastante o treino e isso me ajuda bastante. Você desestressa, cuida do seu lado emocional, cuida da saúde, que também existe esse equilíbrio. Eu pratico muito a gratidão na minha vida. Antes de dormir também, agradeço muito por tudo, pelo dia, por tudo que Deus tem me proporcionado e o que ainda tem a vir, né? Todos os dias, quando eu acordo também, que eu fiz um processo de coaching, como a Débora também fez, que a gente realiza aqui dentro do CETSEPAR, que a gente entrega isso para os associados também. E eu realizo todo dia esse exercício de manhã, de se olhar no espelho e falar o que eu sou, das minhas qualidades que eu consigo enxergar e qualidades que eu não consigo enxergar, mas eu quero que as pessoas enxerguem em mim. Então, eu tenho esse exercício diário, que eu faço todos os dias também, é uma das coisas que eu faço. E o livro. O livro, o que eu quero indicar para vocês é o livro O Ano que Ela Disse Sim. O que acontece nesse livro, né? Qual é o aprendizado? É você se autoanalisar. Porque a gente nunca quer dizer sim para coisas adversas, para coisas que não estejam no contexto. Você acaba dizendo não para um jantar com um amigo, um curso, uma viagem, um novo desafio, sendo que um simples sim muda a tua vida. E você fica no sofrimento de dizer o sim. Tem muito isso, né? O medo de dizer o sim. Isso demanda coragem, porque a mulher tem muito isso, ter coragem, né? Eu sempre falo que a mulher tem que arriscar e se errar, recomeça e faz de novo. Com certeza, muito legal. Também está anotado aí, pessoal, a super dica de livro da Camila. Obrigada, Cá, por ter aceito o nosso convite. Fico feliz que você esteja hoje ocupando uma posição que você tanto desejava e desejo muito sucesso para você. E conte conosco, com o CETSESP, no que precisar. Vamos lá, você, Suzana, e você agora, como que você se cuida e dá sua dica de livro para a gente? Então, na verdade, assim, muito do que a gente já tem falado aqui, né, de autocuidado, de autoestima, então, assim, exercícios, caminhada para aliviar a mente, né, eu acho que faz todo sentido enxergar o mundo diferente, mas o que eu gosto mesmo de fazer é aprender coisas novas, das mais diversas que vocês possam imaginar, assim, eu vejo uma coisa nova e falo, nossa, mas o que é isso aqui? Então, eu quero sempre aprender, então, eu gosto, assim, de manter exercitar essa curiosidade, né, seja através de livros, seja através de vídeos, ou, sei lá, outras experiências. Eu acho que eu sou muito conectada com essa coisa de experimentar o novo. Apesar de agora a gente estar vivendo esse momento mais fechadinha, né, mas eu sempre fui dessas aí que gosto de me jogar e experimentar uma coisa nova. Seja o que for, comida, lugar, eu gosto de arriscar. Eu acho que é isso. E a dica de livro que eu trouxe é esse aqui, ó, Agilidade Emocional, da minha xará Susan David, né? E o que eu quero mencionar desse livro? Todos nós, e aí, independente de ser homens ou mulheres, o ser humano, a gente cria muita expectativa, né, gente? A gente vai criando os monstrinhos e vai alimentando o quanto que a gente cria coisas da nossa própria cabeça, porque às vezes as coisas não são reais, né? Às vezes a nossa mente cria coisas que não são reais. E eu encontrei nesse livro algumas ferramentas, algumas formas da gente validar essas expectativas. Essas expectativas são reais ou é mais um loop da nossa cabeça, né? Que às vezes, e no ambiente profissional é muito engraçado, a gente às vezes olha alguém, aquilo já não bate, você já começa a criar aquelas histórias, né? Você fala, nossa, esse aí, não, porque isso, porque aquilo, você vai criando aquele monstrão, né? E na verdade não tem nada a ver, às vezes a pessoa cruzou com você ali aquele momento, com outra coisa na cabeça, né? Então esse livro, essa questão esse título, né, Agilidade Emocional, ele traz muito isso para a gente, volta para a real, ver se realmente, né, tem subsídios, realmente existe isso, ou se é coisa da sua cabeça, porque a expectativa, ela é uma coisa interessante, ela é boa, ela mantém a gente vivo, mas ao mesmo tempo, se você cria uma expectativa que não faz sentido, você ter que desmontar essa expectativa, gente, não é fácil, né? Aquilo vai criando raiz, e aí a gente tem aí que fazer um trabalho grande para desmontar isso da nossa cabeça e entender que não, às vezes nem é aquilo que a gente imaginou, né? Então, ela traz vários exemplos e eu acho bem legal, ela fala também
da vida dela e várias coisas. Então, eu queria deixar essa dica de livro, e é isso. Ah, excelente, Suzana. Eu li esse livro por sua causa, porque você indicou no curso que nós fizemos, e adorei também. Ele tem dicas valiosas, e bem que você falou, a gente alinhar expectativa com realidade. Às vezes a gente fica criando mesmo monstrinhos e barreiras que de fato não existem. E para a gente não cair, que é muito comum entre as mulheres, principalmente quando vão assumindo cargos de alta direção, cargos executivos, que é a síndrome da impostora, né? Sim. Que a gente fica se perguntando, será que eu mereço aquilo? Será que esse lugar seria meu mesmo? E para a gente Ou então não a cair. gente não abraça, né, Ana? Porque fala, mas eu não tenho aquele curso, mas eu não tenho aquilo. A gente sempre tem um lá, mas falta aquilo. E às vezes as pessoas abraçam onde não existe. Exatamente. Então, a gente fica criando barreiras e que elas não existem, né? E esses livros ajudam mesmo a gente refletir. E eu aqui também, indo para as considerações finais, né, agradecer também, Suzana, adorei sua participação, a Suzana está sempre disponível para ajudar a gente, poder falar sobre esses assuntos. Também vou dar uma dica de livro que eu li recentemente, chama As Mulheres que Correm com os Lobos. Ele é enorme, um livro cantativo até, foi o livro que eu acho que eu mais demorei para ler, toda a minha vida, acho que eu demorei uns 3 meses para ler, porque ele é bem complexo, é aqueles livros que você lê e depois volta um capítulo para ver se você entendeu, né, porque ele fala da psique das mulheres, mas ele fala uma coisa que para mim eu não esqueci, que fala que nós precisamos ter esses momentos de descanso, né, nós precisamos descansar e ter esses momentos nossos, igual todos vocês falaram, momentos para cuidar de nós mesmos, momentos para a gente desligar de tudo, seja o que for, estudando, lendo livro, caminhando, fazendo exercício, meditando, seja qual for o momento, as mulheres precisam para a gente se reconectar com essa nossa psique, nosso ser, para a gente conseguir ter coragem de ser nós mesmos. Então, é um livro que eu super indico para vocês lerem. Tenham paciência de ler, mas vale muito a pena, cada capítulo é muito interessante. Então, aqui nós estamos caminhando para o final. Eu vi aqui que o pessoal no chat está citando alguns outros livros, muito legal, é muito bom essa troca de experiências de livros. Para mim, os livros, né, nos transportam para outra realidade, para os momentos de reflexão, acho que são valiosos, então a gente trocar essas dicas de livros é sempre muito bom. Aqui o pessoal falou da felicidade dá lucro, também uma pessoa falou sobre o livro Meu Everest, então tem várias diquinhas de livro aí no chat que vocês podem estar conferindo. Então, gente, caminhando aqui para o final da nossa live, agradecer de novo nossas convidadas, né? E aqui para vocês, mulheres que estão nos assistindo, quero que vocês se sintam acolhidas nesse nosso movimento, participem conosco. Nós temos lá o nosso site, www.vezevoz.org. Lá a gente tem diversas dicas, diversas histórias inspiradoras para as mulheres, e diversas histórias de homens empresários que incentivam as mulheres dentro das suas empresas. Então, lá, você vai sempre poder estar atenta a todas essas questões do entorno das mulheres no transporte rodoviário de cargas. E a gente fica aqui a reflexão, né, que nós precisamos ter coragem para sermos nós mesmas. Temos que ter e apoiar uma a outra, né, que é a chamada sororidade, né. Se você também quiser participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as ações dos encontros das mulheres no TRC, é só clicar na abinha aí que eles vão colocar para vocês no chat, para vocês fazerem o cadastro e estar participando ativamente conosco, né? Quanto mais mulheres, mais diversidade, é muito melhor para esse movimento. E aqui no YouTube também aproveite e faça inscrição, né? Ative o sininho, para você não perder os próximos conteúdos aqui do canal do CETCESP. Então, queria aqui agradecer a presença de todas as nossas convidadas, mais uma vez, inclusive a Nadir, que teve que sair por conta de compromissos. Agradecer a presença de você, do nosso público, dos nossos seguidores. Muito obrigada pelo seu incentivo, pela sua participação no chat, é sempre muito importante, a gente fica super feliz com essa interação com os nossos seguidores. E eu aqui me despeço para vocês e fiquem atentos aí às nossas próximas atividades desse projeto Vez e Voz. Com certeza nós temos muito caminho a percorrer, mas juntas com certeza será mais leve
e mais duradouro, e a gente tem certeza que a gente vai criar um movimento aí para a melhoria do transporte rodoviário de cargas, para ele ser mais inclusivo, mais diverso, mais profissional, do jeito que a gente quer, né, caminhando assim para contribuir para a sociedade como um todo e para um Brasil melhor, que é o que todas nós queremos. Obrigada, meninas, obrigada a vocês que estão nos assistindo, até a próxima. Obrigada, Ana. Beijo grande. Até mais, meninas. Até mais.